Olá pessoal, vamos à resolução de um exercício envolvendo cilindro. O que diz o nosso exercício? Um tanque cilíndrico tem 3 metros de profundidade. Sua base superior é aberta e tem 4 metros de diâmetro. Quantos galões de tinta serão necessários para pintar o interior desse tanque se para cada metro quadrado gasta-se 1/4 de galão? Bom, o que nós temos que começar a fazer nesse exercício? Nós precisamos saber quantos galões de tinta serão utilizados para pintar esse tanque, que tem um formato cilíndrico. Bom, mas a primeira coisa que a gente deve fazer, né, ao iniciar um exercício, é tirar os dados. Então, vamos ver quais são os dados que o exercício nos fornece. Aqui está o desenho, né? Então, nós temos que ele tem 3 metros de profundidade. Isso significa o quê? Que se ele tem 3 metros de profundidade, com certeza a gente pode dizer que isso aqui é a altura deste tanque. Que mais? Que sua base superior é aberta, ou seja, aqui em cima é aberto. E tem 4 metros de diâmetro. Bom, como eu sei que as bases são iguais, eu posso com certeza dizer que o diâmetro, pelo que está escrito ali, tem 4 metros. Bom, então quantos galões de tinta serão necessários para pintar o interior desse tanque, sabendo que ele gasta 1/4 de galão por metro quadrado. Então, ele gasta 1/4 de galão por metro, 1/4 por metro quadrado. Vou botar melhor isso aqui, para a gente entender melhor o que eu quis dizer. Então, ele gasta 1/4 de galão por metro quadrado. Essa informação é importante no final para a gente calcular. Bom, ele precisa pintar, ele vai pintar esse tanque. Vai pintar o quê? Vai pintar o interior desse tanque. Bom, para pintar o interior desse tanque, a gente precisa saber o quê? Precisa saber quanto ele tem de área lateral e quanto ele tem de área de base, porque é onde eu vou pintar. Então, eu preciso, na realidade, saber qual a área lateral e qual a área da base. Se eu souber quanto é a área lateral e a área da base, eu vou conseguir. Bom, então, qual é a área lateral? Qual é a forma da área lateral? Então, a área lateral é dada por 2πr vezes H. 2πrH. Então, a área lateral, para ser calculada, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 2 vezes o valor de π, 3,14, multiplicar pelo raio. Bom, eu tenho diâmetro. Se eu tenho diâmetro, eu tenho raio. Então, qual é o raio? Se o diâmetro é 4, o raio é... Então, relembrando, se o diâmetro é igual a 4 metros, então, o que é o raio? O raio é o diâmetro dividido por 2. Logo, o nosso raio é 2 metros. Então, já temos o raio calculado. Bom, que mais? Então, podemos multiplicar por 2, que é o raio, e a altura nós temos que é 3. Então, temos todos os dados para calcular a área lateral. Qual é a área lateral? A área lateral vai ser 2 vezes 3,14 vezes 2 e vezes 3, nós temos 37,68 metros quadrados. Bom, a primeira informação nós já temos. Que é a área lateral. O que mais que a gente precisa agora? Calcular a área de base. Qual é a área de base? A área da base é dada por π vezes o raio ao quadrado. Bom, então quanto será a área da base? Será 3,14, que multiplica o valor do raio, que é 2. Então, 2 ao quadrado. Logo, a área da base será o valor de 4, que multiplica 3,14. Então, fazendo os cálculos,
12,56 metros quadrados. Com isso, nós temos as duas áreas. Bom, temos a área lateral e a área de base. O que nós precisamos saber agora? Ele precisa pintar o galão. Então, ele vai pintar a área lateral e a área da base. Bom, agora nós precisamos, então, saber qual a área total que ele vai pintar. Então, nós vamos fazer a soma da área lateral mais a área de base. Então, vamos adiante. Então, o que mais que a gente precisa saber? Bom, então, a área... Vamos trocar a cor da caneta. A área total... Tá difícil de escolher outra caneta aqui. Agora deu. Então, vamos de novo. A área total vai ser dado por a área lateral somado com a área da base, que foi o que nós calculamos. Então, quanto será a área total? Bom, a área lateral foi 37,68. Somado à área de base, que é 12,56. Então, com isso, nós temos uma área total de 50,24 metros quadrados. Então, encontramos a área total que vai ser pintada. Bom, mas não terminamos o problema. Por que nós não terminamos? Porque ele quer saber quantos galões de tinta ele vai utilizar para pintar esse tanque. Bom, se ele tem que pintar 50,24 metros quadrados, e ele nos diz uma informação importante, que é, ele usa 1/4 de galão, vamos lembrar essa informação que é importante, por metro quadrado. Então, isso nos fornece o quê? Uma informação importante. Se nós fizermos uma regra de 3, nós poderemos encontrar, então, quantos galões ele precisa para pintar esse tanque. Bom, nós temos o quê? 1/4 de galão, então vamos lá. Se ele usa 1/4 do galão para pintar 1 metro quadrado, vamos botar G de galão aqui para a gente entender. Então, quantos galões ele precisa para pintar 50,24 metros quadrados? Então, nós vamos calcular. Vamos resolver essa regra de 3, né? Então, vamos dizer o quê? Que vamos multiplicar a regra de 3 e vamos dizer que 1 vezes x, ou x, será igual a 50,24 vezes 1/4. Então, o valor de x vai ser dado por 50,24 vezes 1/4. Então, fazendo o cálculo, 12,56. Então, esse valor me diz que ele usará 12,56 galões para pintar o tanque. Agora sim, agora nós encontramos a resposta final. 12,56 galões.